Tô ceando aqui. Ia lá. Não sei Fiz se um vocês pão pra conhecem. isso hoje. Oi? Fiz um pão pra isso. Ah lá. Curte. Eu não tinha conectado, É. Cozinheiro. mas eu sei de novo, não tem problema. Não sei se vocês conhecem esse cara, um rapaz que chama Joel Mozart. Tem umas músicas muito boas, a gente vai cantar uma música dele. Chama Nome. Se eu fosse Guarani, qual seria o teu nome? Como te chamam em Fiji? Na Nigéria ou no Suriname? Não sei te chamar em cantonês, javanês ou mandarim. Devem ser pelos seus nomes, nos povos de cada confim. Mas eu te chamo pai, também te chamo filho. Às vezes chamo Espírito, o único trino. É três, é um, é tudo. Chamem que nome for, indefinível ser. Eu te chamo de amor. Se eu fosse Guarani, qual seria o teu nome? Como te chamam em Fiji? Na Nigéria ou no Suriname? Não sei te chamar em cantonês, javanês ou mandarim. Devem ser belos seus nomes, nos povos de cada confim. Mas eu te chamo pai, também te chamo filho. Às vezes chamo Espírito, o único trino. É três, é um, é tudo. Chamei que nome for, indefinível ser. Eu te chamo de amor. É três, é um, é tudo. Chamei que nome for, indefinível ser. Eu te chamo de amor, indefinível ser. Eu te chamo de amor. É isso. Muito linda, não conhecia, não. Não, Joel Mozart é demais, cara. Muito bom, muito bom. E ele não é muito conhecido, realmente. Pouca gente conhece. Mas é um poeta. Aqui ele traz uma reflexão acerca, né, da Trindade. E é sobre esse tema que nós vamos falar. O texto base que nós vamos usar é João 17, do 20 ao 23, acompanhando algo que a gente já vinha refletindo, né, sobre João 17. Aqui, mais especificamente, na oração sacerdotal de Jesus, né? Diz assim, João 17, do verso 20 até o 23. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a tua glória, que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. João 17, 20 ao 23. Pessoal, me dá só um minutinho que eu vou pegar uma bala. Já volto, tá?
Tô com um pouquinho de... Eu tenho, às vezes, uma hipoglicemia por causa da diabetes. A Dani vai pegar uma balinha lá pra mim. Aí você começa a ficar mais murcho. Aí é a glicemia que tá baixando. Esperar ela trazer. Ainda não tá muito baixa. Quando fica muito baixa, começa a mão a tremer um pouco. Tá um pouquinho bem leve. Mas às vezes eu não consigo, tipo, tomar uma água. Ah, obrigado, meu amor. Essa é ótima. Bala de framboesa. Uhum. Então vamos lá. Jesus aqui havia acabado de celebrar a ceia, como nós vamos fazer daqui a pouco, e ele estava prestes a ser entregue pelo Judas. Esse é o contexto. Ele tinha ido orar com seus discípulos. E ele pede por seus discípulos e por nós. Ele fala, por aqueles que crerão. Muito bem. E essa é uma oração pela unidade. Ele fala que eles sejam um como nós somos um. E isso nos leva a uma pergunta parecida com aquela que eu mencionei algumas semanas atrás, que a Pete fez para o pastor que estava lá dando entrevista. Como é que o pai e o filho são um? A pergunta que ela fez era: e se a pessoa não quiser ser amada como eu me amo, né? Essa foi a pergunta sagaz da Pete ali no Saia Justa. E aqui, a pergunta que eu faço para o texto é: como é que o pai e o filho são um? Porque Jesus ora que eles sejam um como nós somos um. Então, como é que eles são um? Existe um termo para isso, uma expressão teológica que define a forma como Pai, Filho e Espírito são um. Essa expressão teológica é pericorese, né? Eu sei que o Lepe adora esse tema e eu também amo esse tema da pericorese. E pericorese é uma palavra grega. Quer dizer um movimento circular, né? Perímetro, né? A gente fala de perímetro. E peri é isso. É um movimento circular. Coreia, que é uma dança. E exis, que é o sufixo, que transforma em uma palavra de ação. Então, pericoresis é um movimento de dança em círculo, né? E ela é a forma que a teologia encontrou para definir a relação entre as três pessoas da Trindade. É uma dança em círculo. E aí, quando te chamam de crente cirandeiro, você fala, beleza, fechou. Tamo aí. Sou cirandeiro mesmo. Porque eu creio na Trindade, que é uma ciranda. Então, o Miroslav Volf, que é um teólogo que está muito em alta ultimamente, né? Ele diz que essa é uma dança, essa dança relacional, né? Essa dança é relacional e deshierarquizada. Eu já apanhei dessa palavra semana passada, agora estou apanhando de novo. Relacional e deshierarquizada. Essa é a pericorese. Ô, Dani, tudo bem? Beleza? Oi. Seja bem-vinda. Ela tá ouvindo também, Rafa? Tudo bom? Ah, que legal, que bom. Massa. Bom ter você. Então, essa é uma dança relacional e deshierarquizada. Ela também é descentralizada, ela é policêntrica. Essa é a palavra que o Miroslav Volf usa para definir a relação das três pessoas da Trindade. Ela é policêntrica por quê? Porque nós temos o Filho exaltando o Pai exaltando o Filho exaltando o Espírito, o Pai exaltando o Espírito exaltando o Filho e o Pai. Não existe uma pessoa central na Trindade. Até existem algumas formas de leitura, né? Que a gente considera heresias, né?
porque heresia é toda aquela teologia que não venceu, né? Que ficou ao longo do tempo, a gente chama isso de heresia. Então, nós cremos que a relação entre as três pessoas da Trindade é equilibrada. Não existe alguém no comando. O Pai não está no comando porque ele é pai e o Filho é filho. Não existe essa relação entre eles, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, lá, 1 Coríntios 12, 3, diz assim: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Olha que interessante. O Espírito revela que o Filho é que manda. Basicamente é isso que esse texto está dizendo. O Espírito revela que o Kyrios, o Senhor de tudo, é o Filho. Filipenses 2,9 vai dizer um pouco sobre isso, que o Pai também fez isso. Filipenses 2,9, que é um outro termo que eu sou apaixonado também, né? Que é o esvaziamento do Filho. Diz assim: por isso também Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Então o Pai coloca também o Filho acima de todos. Em compensação, o Filho, lá em João 14, 28, disse: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. João 16, 7, o Filho fala acerca do Espírito. Ele diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. O que ele está dizendo? É melhor para vocês que eu vá, porque o que vem por aí é melhor do que eu. Então ele estava falando acerca do Espírito Santo. Olha que curioso. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o que te revelou que Jesus era o Messias não foi carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então o Pai revela que o Filho é. E no momento do batismo de Jesus, né, Marcos 1,11, ouviu-se uma voz no céu que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo, né? Então você percebe as pessoas da Trindade se exaltando mutuamente e dizendo que uma é maior que a outra. Nenhuma está dizendo eu sou maior, mas sempre está dizendo ele é. Sempre um dos três apontando para o outro. Olhe para ele. O filho está sendo batizado, o pai diz: olhem para ele. Ele é o filho amado em quem eu tenho prazer. O filho vai ser levado ao céu, ele diz: olhem para o Espírito Santo. Porque se eu não for, vocês não vão ter ele, e vocês não sabem que vocês estão perdendo. O Espírito Santo diz: o Filho é o Senhor, é ele que manda. Então você tem essa relação o tempo inteiro de dança. É por isso que a palavra usada é pericórese ou pericorese. É uma dança. Não existe um centro. Ela é policêntrica. Ela está sempre. Um momento é do Pai, um momento é do Filho, um momento é do Espírito, e cada um deles tem protagonismo, e os outros estão sempre sinalizando o protagonismo uns dos outros. Não tem ninguém tentando roubar protagonismo de ninguém. Pelo contrário, um está sempre apontando para o outro como essencial e principal. Isso é lindo, né? A pericorese é uma ciranda na qual Pai, Filho e Espírito colaboram num todo coeso de sujeição e generosidade mútuas. Esse é o modelo de unidade que Jesus orou pedindo ao Pai que se manifestasse entre nós. Cara, você já viu isso acontecer em igreja? Eu falo isso com dor no coração. Porque me parece que a realidade da igreja é sempre de uma tentativa de roubar o protagonismo. Sempre existe uma tentativa de alcançar um status ou de alcançar um protagonismo, de alcançar o centro. E Jesus orou que eles sejam um como nós somos um. Jesus também tinha dito algum tempo antes para os discípulos que perguntaram para ele quem é o maior. Quem é que pode sentar na direita? Jesus respondeu para eles: os príncipes desse mundo disputam desse jeito, mas entre vocês não vai ser desse jeito. Quem quiser ser o maior, que seja servo de todos. Então Jesus estava já dando a letra de como ele pretendia que a sua igreja se comportasse em sujeição mútua. E aqui ele ora ao Pai para que isso aconteça no meio da sua igreja. Bom, 1 Pedro 2,9 fala acerca do sacerdócio.
E essa é uma questão para nós. Nós, como religiosos que somos, ansiamos por uma figura sacerdotal. E muitas vezes nos esquecemos que essa figura se cumpre plenamente na figura de Jesus. Nós não precisamos de nenhum outro sacerdote. Nós não precisamos de nenhum outro mediador. Ele é pleno, ele é suficiente. Jesus Cristo é mediador. Nós criticamos os católicos. Falamos assim, católico precisa de Maria para ser mediadora. E a gente precisa de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de qualquer coisa que seja. No que é que nós somos melhores que eles? Nisso. Que moral nós temos para dizer que eles estão errados de dizer que Maria é mediadora, se nós estamos aí loucos por um pastor, por um presbítero, por um diácono, por qualquer figura que seja que sirva de interface entre nós e Deus. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são um povo escolhido, um reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor Jesus redimiu um povo, mas não é um povo que carece de outro redentor ou de outro mediador. É uma nação de sacerdotes. E como é que esse sacerdócio é vivido no Novo Testamento? Ele é um sacerdócio mútuo, recíproco. Assim como é recíproca a unidade ali entre Pai, Filho e Espírito Santo, que nós vimos um pouco mais atrás. Existe um termo para isso. Se o Alecrim tivesse aqui, ele manja muito mais de grego e hebraico que eu. Mas na Septuaginta, né? E a gente está falando aqui de grego. Existem duas expressões que aparecem na Septuaginta sempre que está falando de mutualidade. Sempre que está se falando de mutualidade, essas duas expressões aparecem. Allos e héteros. Allos e héteros geralmente são traduzidos para o português como uns aos outros, mutuamente. E aí tem uma coletânea aqui. Essa expressão aparece mais ou menos 100 vezes allos e mais ou menos 150 vezes héteros. Tem alguns que falam, ela aparece 365 vezes. Essa história de que aparece 365 vezes na Bíblia me parece uma tentativa de dizer que é para cada dia do ano e tal. Tem várias expressões que se defende isso, né? Tal expressão aparece 365 vezes na Bíblia. Eu acho isso uma certa forçação, assim. Eu encontrei esse dado confiável, de que cerca de 100 vezes aparece allos e cerca de 150 vezes aparece héteros. E eu fiz uma seleção aqui de algumas vezes que essas duas expressões aparecem. Por exemplo, João 13,35 diz assim: o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então nós vivemos a identidade de Deus, de Cristo, quando nós repetimos o mesmo comportamento que a Trindade tem entre si. Romanos 12,5 diz: somos membros uns dos outros. Também está falando de mutualidade. Romanos 12,10 fala: dediquem-se uns aos outros. Romanos 12,10 fala: preferindo em honra uns aos outros. 12,16, Romanos ainda, né? Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Romanos 15,7, acolhei-vos uns aos outros. E Romanos 15,14, instruí-vos uns aos outros. Romanos 16,16, cumprimentem uns aos outros. Gálatas 5,13 diz: sejam servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 6,2, levem os fardos uns dos outros. Eu até tenho uma música inspirada nessa ideia. 1 Tessalonicenses 5,11, aconselhai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros mutuamente. 1 Tessalonicenses 5,13, vivam em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5,15, segui sempre o bem, ou a paz, uns com os outros.
Efésios 4:2, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Às vezes dá trabalho, mas é isso. Efésios 4:32, sejam bondosos e tenham compaixão uns para com os outros. Efésios 5:21, sujeitai-vos uns aos outros. Esse texto fora de contexto é um perigo, né? Usam um trechinho dessa fala de Paulo para falar, esse grupo tem que se sujeitar àquele grupo. Mas o contexto que ele está dizendo é sujeitar-vos uns aos outros. Todos sejam submissos a todos, né? E aí ele vai dar exemplo. O servo seja sujeito ao Senhor, mas o Senhor também tem que ser o sujeito ao servo, porque o texto está dizendo, sujeitem-se uns aos outros. Bom, Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros. Colossenses 3:13, perdoai-vos mutuamente. Então, essa relação que a gente chama de igreja, que a gente chama de comunidade de fé, ela precisa espelhar uma relação que acontece entre as pessoas da Trindade. Jesus orou sobre isso, que era isso que ele ansiava, né? Hebreus 10:14, estimulem uns aos outros ao amor e a boas obras. Que legal. Tiago 5:16, confessem os pecados uns aos outros. Tiago, ainda 5:16, orem uns pelos outros. 1 Pedro 1:22, amem uns aos outros de todo o coração. 1 Pedro 4:9, sejam hospitaleiros uns para com os outros. 1 Pedro 5:5 fala, tende todos uma disposição humilde uns para com os outros. O que eu concluo dessa reflexão é que Jesus orou para que essa mutualidade entre nós seja reflexo da mutualidade entre ele e o Pai. Existe uma ideia, muitas vezes utópica, de que a igreja como corpo de Cristo vivo na Terra, toda ela, vai andar debaixo de uma mesma denominação, vai caminhar debaixo de um mesmo conceito do que é evangelho. Eu acho isso utópico. Eu não consigo ver isso muito próximo, não. Mas essa mutualidade, esse cuidado uns para com os outros, eu entendo que é disso que Jesus está falando quando ele ora que sejam um. Ele não está falando assim que todo mundo seja nazareno, ou que todo mundo seja batista. Não é sobre isso. Que todo mundo vire quadrangular, olha lá, Mateus. Né? Não é sobre isso que Jesus está falando. Mas que tenham um senso de mutualidade uns aos outros. Uns aos outros é o termo, é a expressão. Uns aos outros. Assim como nós somos uns com os outros. Que eles sejam uns aos outros. Que o nosso serviço não seja visando o status, mas que o nosso serviço seja visando o serviço mesmo. Servir em amor, né? E eu creio que é disso que Jesus está falando aqui. E eu acredito nessa oração de Jesus. Boa noite, Kátia. Boa noite. Eu acredito nessa oração de Jesus que essa mutualidade deve ser nosso modelo, né? Quando nós servimos, em qualquer contexto, quando nós servimos a igreja em qualquer contexto, nós devemos visar esse exemplo. Como é que Jesus serviu? Como é que Jesus orava ao Pai? Como é que o Espírito revelou a Jesus? Essa mutualidade precisa estar presente. A gente precisa observar os nossos irmãos, né? E esses textos que nós lemos dão, inclusive, suporte para a gente corrigir nosso irmão quando está errado. Eu acho que nós devemos fazer isso, sabe? Mas com que coração? Acho que esse é o ponto, né? Não para pegar o irmão no erro. Aquele safado, agora eu pego o desgraçado. Tá falando aquele besteira de novo, né? O Jean tá de novo falando besteira, aquele safado. E aí você vai e acha lá uma coisinha para corrigir.
não é esse o coração, mas o coração de um só corpo, né? Coração de alguém que está corrigindo em amor, né? A gente leu sobre isso aqui, né? Corrigindo em amor. Paulo chega a instruir Timóteo, e eu acho muito bonito esse texto, que Paulo fala para Timóteo assim: corrija os mais velhos como seu pai, como se fosse seu pai. Corrija as irmãs como se fosse sua irmã, né? É bonito isso, né? Ele traz assim na dificuldade de falar, corrija como o pai e o filho se relacionam, né? Ele fala, ó, como se fosse alguém da sua família, né? Com o mesmo cuidado que você tem. E posso confessar aqui que sou muito feliz com a relação que nós temos como grupo, né? Eu olho para cada um de vocês assim e eu percebo essa relação de cuidado mútuo e amor. Alguns de vocês já me corrigiram e eu fiquei muito feliz de ser corrigido, né? De chegar e falar, ó, talvez aqui você tenha falado errado, talvez aqui você precise puxar um pouco para esse lado aqui, ou uma outra ideia, olha, eu penso um pouco diferente, eu penso que é por aqui. E, cara, como é rico a gente poder ouvir isso em amor, né? Poder ouvir isso sem medo de falar assim, ó, esse tá querendo me passar uma rasteira. Esse cara tá querendo me passar uma rasteira. Esses dias atrás, eu acho que foi na live com o Douglas mesmo, semana passada. Tava dizendo que eu me sinto muito à vontade para falar, sem a responsabilidade de acertar sempre, de ser aquela pessoa que vai trazer aquela palavra com medo de que, se eu falar alguma coisinha um pouquinho fora da risca aqui, alguém vai vir com 5 pedras na mão. E aqui eu não tenho esse receio, não tenho esse medo, mesmo, né? Me sinto à vontade para errar, livre para errar, porque vocês são, acima de tudo, um grupo muito maduro e que me ensina e que pode chegar para mim e falar, ó, você errou aqui, ó. Ou, na minha opinião, né? Como vocês costumam ser muito cuidadosos, assim, ó, eu acho que talvez aqui tal seria mais interessante falar dessa forma. E é muito bonito isso. Eu hoje posso dizer que me sinto muito à vontade, né? Me sinto muito livre para servir e para ser servido nesse grupo. Bom, vamos lá para as nossas considerações, abrir o microfone, todo mundo participar um pouco. Eu separei 3 perguntas aqui, como de costume, separo 1, 2 ou 3, né? Separei 3, mas talvez a gente nem precise abordar todos esses aspectos aqui. Mas a primeira pergunta que a gente pode desenvolver aqui juntos é: o que é preciso para exercer ministério? O que é preciso para trabalhar para Deus ou para a igreja? Quais são as exigências? E aí, gente? Outra balinha. Você até carteirinha de membro, né? Se eu der carteirinha de membro. Verdade. Já que eu abri aqui, né? O que precisa, né? O que me vem assim precisa primeiro crer, né? Crer na missão, crer no dono da missão e como servir ministerialmente sem entender essa visão, né? Relacional, que você trouxe essa palavra muito bonita, assim, de como a própria Trindade se relaciona, né? É um espelho para nós. E você trouxe vários versículos de como isso se dá, né? De se sujeitar e de reconhecer o outro. É interessante isso porque se apenas alguns fazem isso, cria-se hierarquias de fato, né? Mas se todos fazem, ninguém fica prejudicado, né? Porque eu tô aqui, eu vou lá, eu vou servir, eu vou me doar. Então, se eu tiro de mim, dou, de certa forma eu fico em falta, mas eu não vou ficar em falta porque o outro vai lá e vai me recompor, né? Isso é muito bonito, né? Então, ter essa compreensão de que servir o ministério
é servir pessoas, né? E servir pessoas não é um cargo, né? Não é uma patente, não é posição. É entrar na roda, talvez. É entrar na ciranda, dançar. Eu até comentei com a Dani aqui, quando você pregava aí, me veio aquele filme, até mesmo o livro, né? O filme acho que a gente chegou a ver no cinema. A Cabana, não sei se vocês chegaram a ler. Até tem muitas, né? Ah, mas é heresia, sei que teve tanta polêmica em torno, mas me fez lembrar disso, porque retrata um pouco a Trindade, também essa questão da ciranda, de como se relaciona, uma relação muito gostosa, assim, né? Deus Pai, que era uma senhora gorda e negra, Jesus como um asiático, e o Espírito Santo, não lembro agora como é que era o Espírito Santo. Nossa, O Espírito Santo, que é uma mulher asiática. Ah, então é isso. Jesus era Era um carpinteiro, né? um carpinteiro mesmo, assim, um né? cara de hebreu do primeiro século, né? Isso. E se relacionavam muito bem, muito, de fato, sempre reconhecendo um ao outro, né? Eu diria isso, que servir no ministério é entender isso e viver isso, assim, né? Servir, basicamente. Isso que me vem à mente, assim. Tava falando aqui com a Radassa, eu acho que trabalhar para Deus não precisa de nada, né? Na verdade, se for para fazer o trabalho dele, não precisa de nada, porque ele já vai fazer. Mesmo que você não queira também, né? Porque a gente tem, você não quer fazer, vai lá, o cavalo, a mula fala. Você vai lá, enfim, a cidade se converte mesmo que você não quer. Então, você não precisa de nada para fazer o trabalho, né? O trabalho vai ser feito, você queira ou não. Então, não precisa de nada, basicamente. Eu tinha falado pra ele, um coração disposto. Daí ele já, então, veja bem, o que você acabou de falar, vamos ver o meu ponto agora. Mas Não precisa. acabou de nada. Né? Porque quem faz o trabalho não é Não é da a gente, gente, né? né? Então não precisa de nada para exercitar trabalho para Deus. Porque vai e faz. Né? Enfim. Só o que você citou, tem um sermão muito bom, vou mandar depois o link. Mas eu lembrei disso também, que é Nietzsche cita, não lembro se você... Teve uma hora que caiu a minha internet aqui, não sei se você citou, que ele fala assim, eu só creio num Deus que dança. Não? Eu não citei, mas eu conheço essa menção aí. Então, Nietzsche, né? E acaba sendo até bem irônico, mas eu só posso crer em um Deus que dança. E afinal, ele matou Deus, mas... Enfim, não foi verdadeiro da parte dele, né? Enfim, é isso. O que eles falaram, tudo, e o coração disposto. Coração que se entrega mesmo. Acho isso. Eu tenho achei interessante a visão um pouco mais niilista do Lepe. Interessante. É meio que aquela história assim, cara, até quando eu tento atrapalhar, né? Eu acho que quando você falou da cidade se converter, você estava pensando em Jonas, né? Até quando ele tentou atrapalhar, ele estava fazendo a coisa, servindo a Deus e fazendo a coisa funcionar, né? Isso é um barato, né? Quer dizer, até com má vontade, o cara estava servindo a Deus mesmo, né? Quer dizer, curioso isso, né? A gente pode participar dessa dança, né? Eu acho que o que o Rafa trouxe é muito rico, assim. É entrar nessa ciranda. Acho que o Lepe também trouxe disso, falou nesse sentido, né? É uma honra participar. Mas não é uma honra que me faz especial. Assim, no sentido de, olha, eu tô participando da ciranda com Deus aqui, agora eu sou o cara, velho. Agora eu ganhei uma carteirinha aqui de membro, né, Rafa? Uma carteirinha de membro, agora eu sou o cara, velho. Eu tô na ciranda aqui com Deus. Você não se faz a quarta pessoa da Trindade, né?
entendeu? Até mesmo a patente. Mesmo a patente, porque muitas vezes o cara tem uma patente. Ele, sei lá, é apóstolo, bispo, vai. Patente, vamos entender. Um bispo é um cara que cuida de outras igrejas, de uma região e tal, e é meio que o papel que algumas igrejas chamam de apóstolo, no fim das contas. Um bispo, ele tem uma patente, ele tem uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade ele tem que exercer com muito zelo, com certeza, né? É sério esse papel. Mas isso não faz dele especial em relação ao outro. Porque eles estão participando da mesma ciranda. Eles estão no mesmo rolê, né? O cara que tem um cargo, que tem uma patente de bispo, ele não é mais ungidão, né? O Ariovaldo Ramos tem ele faz essa observação. Ariovaldo é um cara que eu ouvi muito por muito tempo. Deixei de ouvir um pouco tempo atrás, ouço menos hoje, mas eu ouvi muito ele por muito tempo. E o Ari, ele tem uma pregação em que ele fala assim, ele usa o termo ungidão, né? Ele fala, não existe ungidão, né? O único ungidão é Jesus de Nazaré. E todo o resto está debaixo da unção dele. Eu acho essa observação muito pertinente, né? Jesus é o ungido, porque o termo o ungido, né? É isso, é o Messias, é o Cristo. Ele é o ungido, né? E quem tá ligado nele tá ungido por tabela, né? Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, né? Então, nenhum de nós pode plantar uma nova videira, né? Essa é uma preocupação minha, sabe? Quando eu comecei a me apaixonar por essa ideia de plantar a igreja, eu me preocupei com isso. Em não estar tentando plantar um negócio totalmente novo, uma outra parada, que é da minha cabeça, que é minha, entendeu? Mas entender a responsabilidade de estar ligado na videira, vinculado nele, né? E não querer ser o showman, o cara que vai ser o centro das atenções e tal, né? E eu acho que a gente precisa se edificar mutuamente em maturidade, em crescimento mesmo, né? E como eu já disse, eu me sinto muito abençoado por esse grupo, né? Que tem me cuidado nesses dias. Eu não tenho, talvez o Alecrim seja uma figura mais, entre muitas aspas, assim, uma figura mais pastoral para mim hoje, mas eu não tenho um pastor como eu tinha quando eu estava dentro de uma igreja, né? Mas eu tenho muitos, né? Tenho muitos pastores aqui que podem cuidar da minha vida e com quem eu posso abrir o coração. Isso é rico demais, né? Quantos pastores você tem na igreja? Já depende, precisa contar aí quantas pessoas estão no grupo, né? Tem tudo isso aí de pastor. Fala mais aí, gente. A primeira pergunta eu perguntei o que preciso, né, para exercer o ministério. Eu selecionei aqui uma segunda pergunta que seria, então, o que me impede? Que eu já imaginei mais ou menos que vocês iam responder, né? Então, se essa é a resposta, o que me impede de fazer? Existe alguma coisa que trava? Existe algum tipo de coisa que me trava? Eu vou começar aqui, vou estrear, tá? Esse grupo aqui, por muito tempo, ficou travado porque nós tínhamos responsabilidades na igreja. E nós não conseguíamos nos dedicar a iniciar esse trabalho. Isso foi uma coisa que nos travou. E é o que o nosso coração ardia a fazer. Sim. A gente sempre teve isso no coração, sim, né? E eu senti esse vazio, mesmo fazendo as coisas lá na congregação. Era o trabalho com o Ministério Infantil, era a liderança do grupo de louvor, era os ensaios, a separação das músicas, a palavra que tinha que pregar e tal, e isso nos impedia de fazer isso aqui. Era uma coisa que nos impedia. Vamos dizer assim, um ativismo religioso, era algo que nos impedia. Podem complementar aí. O que vocês acham que Eu vou dedicar a minha vida a responsabilizar a igreja pelos danos que ela causou.
Oi, volta. Tá revoltado hoje. Eu falei daquele meme do último programa do mundo. Eu vou dedicar a minha vida. Não, é de Do cobertura. Fale de Cobertura. Eu vou dedicar a minha vida a responsabilizar a igreja pelos danos que ela causou. Tipo isso. Mas e aí? Muitas vezes a nossa estrutura religiosa é limitante, né? Isso é um fato, né? Muitas vezes é mesmo, né? Mas e aí, que mais que... Ou, se alguém quiser reforçar esse ponto, ou falar de outro. Depende muito da resposta também, né? Mas o que impede pode ser absolutamente qualquer coisa, né? Qualquer coisa pode ser um fator impeditivo para fazer algum trabalho. Então, sei lá, você pode. Quer dizer, quando falta vontade, tudo é tudo é desculpa, né? Desculpa do E aleijado? tudo é. Então. E nem até quando tem vontade também, qualquer coisa pode ser desculpa, né? Então, Uhum. isso vale para absolutamente qualquer coisa, né? A procrastinação tá aí para isso. Ainda bem que Deus não depende da gente, né? Porque Verdade. Fato. Mas assim, o lance é que a obra segue com a gente ou sem a gente, né? A obra acontece, né? E a gente muitas vezes procrastina. Às vezes a gente está travado. Porém, a gente deixa de viver essa realidade. Não é uma... É uma honra, né? O beneficiado é a gente, né? De estar participando, né? Não é algo que a gente faz assim. A pessoa diz assim: ah, eu sirvo a Deus. Sim, servir a Deus, sim. Mas quem é o beneficiado dessa relação, no fim das contas? Quem é que ficou mais glorificado, mais engrandecido nessa relação, né? Jesus foi aquele que se esvaziou, né? A gente é aquele que é cheio, né? Enquanto ele se esvazia, a gente se enche, né? Nessa relação, e eu falo como alguém que esteve talvez por mais de 20 anos à frente de grupo de louvor, o louvor não exalta Deus, gente. Louvor não deixa Deus mais glorioso. A melhor música que você cantar não vai deixar Deus mais glorioso. Mas ele vai construir no meu coração essa figura, né? Quando nós cantamos, até tem uma música que ela gerou uma certa polêmica com o tempo, né? Quando nós cantamos, a ti fazemos um trono de louvores, né? E, ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Então, a gente dizia assim, nossa, mas nós edificamos um trono para Deus, né? Que prepotência, nós queremos edificar um trono para Deus, ele já é exaltado e tal. E né? Ou a música que diz, nós te entronizamos, te exaltamos, né? Talvez nós não temos esse poder, né? Esse alcance, mas entronizá-lo no nosso coração talvez seja a questão, né? Então, na relação de louvor, ou de qualquer serviço que eu faço para Deus, quem é o beneficiado dessa relação sou sempre eu. Invariavelmente, eu vou sair mais edificado. Deus não vai sair maior do culto. Ele não vai sair, olha, agora sim, pessoal, agora sim, agora eu sou mais poderoso, porque eles falaram que eu tenho todo o poder, agora eu tô mais poderoso. Não tá, né, gente? Tem uma mentalidade, uma métrica de oração uma antiga, vocês já devem ter vivido isso, quem tem tempo de igreja, que, assim, a nossa oração move a mão de Deus. Gente, vamos lá. Deus fez assim e o mundo existiu. Tem um desenho, eu gostava muito de mostrar para a Isa os vegetais, eu adorava os vegetais. E ele tem uma hora que um vai falar que Deus é mais poderoso do que os monstros e tal, né? Vai falar para uma criança lá, pro Aspargo, e ele fala assim: não, Deus é muito mais poderoso que o
Daí começou o monstro do pântano, a cuca, o, sei lá, qualquer monstro lá. E ele vira e fala assim no final: mas como assim Deus é mais poderoso? Mais poderoso que todo mundo? Pra você ter uma ideia, Deus fez e o mundo existiu. E é o Larry Pepino que fala isso, né? Ele é todo engraçadão. Ele fala, Deus fez e o mundo existiu. Ele fala, pô, é isso, né? Então, o que eu posso fazer para deixar Deus maior, né? Não tem, né? Mas na minha relação com ele, eu sou o agraciado, né? Eu sou o beneficiado. Seja numa música que eu canto e que coloco o meu coração no lugar certo, seja quando eu dobro o joelho e oro e coloco o meu coração no lugar certo, seja quando eu faço um jejum e coloco meu coração no lugar certo, seja quando eu partilho a ceia, como a gente vai fazer daqui a pouco, coloco meu coração no lugar certo. Nesses momentos, eu sou edificado, né? Jesus continua no mesmo lugar que sempre esteve, o Pai continua no mesmo lugar que sempre esteve, o Espírito continua no mesmo lugar que sempre esteve. Ele não é mais exaltado por causa dessas coisas, né? Se o evangelho for espalhado, Deus não vai ficar mais poderoso. O poder dele é todo e pronto, sempre foi, né? Mas e nós, a nossa consciência, a nossa participação, né, nessa relação? Eu acho que talvez a gente consiga superar esses empecilhos, essas coisas que nos impedem, né, de fazer, e muitas vezes a gente usa desculpas, né? Porque eu não tenho um cargo, porque ninguém me ajuda, porque, né? E me esqueço que o meu trabalho é servir ao outro, né? E aqui eu tô falando de servir uns aos outros no ponto de vista interno mesmo, né? De edificar o seu irmão, né? Nem tô falando de evangelismo para fora, tô falando na relação interna da igreja, né? A gente é responsável um pelo outro, né? O Ed veio pregando aquela questão do cuidado, né? Durante algumas semanas, fez uma série sobre esse tema, e uma expressão que ele repetia toda hora é aquela de Caim, quando Deus pergunta para ele onde está teu irmão, e Caim responde: por um acaso eu sou responsável? E a resposta é sim, né? A resposta imediata é: você é responsável. Eu sou o cuidador do meu irmão? Sim, você é, né? Deveria ser. Mas ele matou o irmão, né? Ao invés de cuidar. Então, quando Deus pergunta onde está teu irmão, ele estava colocando, de fato, uma responsabilidade de cuidado, né? Por acaso, eu sou o tutor? É o tutor. E cada um de nós é tutor uns dos outros, né? A gente leu aqui uma bateria de trechinhos, de versículos, né? Que falam da nossa responsabilidade uns para com os outros. Se a gente conseguir exercer 3 essa semana, seria excelente, né? Falei assim, vou amar, vou ser humilde e vou orar. Pronto, tá legal. Já é uma boa trinca para começar, né? E isso fala muito sobre o que é ser igreja, né? O que é ser igreja? É isso aqui. É viver a realidade da pericórese nas relações entre nós. Mais alguém quer colocar algo? Eu só ia dizer, e desculpa a música de fundo, é que hoje os vizinhos estão animados, desde as 3 da tarde, assim, funk altão, pesado. Agora até que tá mais calminha a música, mas, sim, como se estivesse dentro de casa, né? Tá dando para ouvir daí ou não? Vocês conseguem ouvir um pouquinho? É só ia dizer que o que me veio à mente é que o maior empecilho somos nós mesmos, assim, né? Nosso ego, ou não querer se esvaziar, talvez, né? Porque, como você falou, Jesus esvaziou, a gente ficou cheio. E a nossa tendência é querer ficar cada vez mais cheio, assim, né? E pensar em nós, né? Na nossa vida, carreira, desenvolver, crescer. E é uma coisa que eu sempre me pego, assim, pensando qual que é o meu propósito de vida? Quero desenvolver, eu quero, ter muitos recursos, quero crescer profissionalmente, mas será que eu não posso, enquanto eu estou fazendo isso, já
realizar qual que é o propósito, porque a ideia de ganhar muitos recursos é atingir pessoas. E aí eu fico naquela assim, será que eu não estou me enganando, né? Não, eu quero, né, ter muito recurso para atingir as pessoas, mas e aí? Será que eu não estou querendo para mim mesmo? Porque se eu não chegar lá, né, se não permitir que eu viva a colheita desses recursos, como muitos heróis, né? Eles não chegaram a receber a promessa, mas e aí? Será que eu não posso já servir? Será que eu não posso exercer o ministério enquanto, né? Então é um questionamento que eu me faço, assim, e de mexe eu me faço. Será que eu não estou querendo que o Rafael cresça mesmo? Assim? É difícil, né? Então eu acho que é o maior empecilho. Tem a igreja, tem os irmãos, tem os vizinhos, mas acho que eu sou mesmo o maior empecilho, assim, disparado, assim. Então é a maior dificuldade, né, que eu vejo. Assim. Legal, acho que isso conversa bem com o que o Lepe colocou também. Que a gente é capaz de transformar qualquer coisa em empecilho, né? A gente tem essa habilidade de achar desculpas, né? De encontrar pretextos. Acho que é isso. Então, concluindo, eu tenho vivido muito feliz com essa relação que nós temos. Tá bom. Muito feliz com essa relação que nós temos construído, né? Acho que ainda temos muito o que caminhar nisso, e é muito precioso ter essa liberdade e conseguir enxergar esse caminho entre a gente, né? É de verdade muito rico. E, bom, é isso. A Dani foi chamar a Isa lá para ela partir o pão com a gente. Se quem separou aí os elementos, se já não está aí na mesa do lado, a gente vai partir da ceia. Interrompo a gravação ou deixo? E agora, hein? Cara, pode deixar, deixa até o final, não tem problema. Tá. Vou servir aqui. Ô, gente, enquanto todo mundo tá se arrumando aí, eu só queria sugerir a leitura do A Cruz do Rei, do Tim Keller, que ele abre o livro no primeiro capítulo falando da dança. Foi a primeira vez que eu vi essa alegoria da dança com relação à Trindade. E eu achei o máximo, eu estava no seminário e assim, eu acho que foi assim, o mais artístico que eu já estudei. E eu já tive várias conversas também com amigos sobre esse capítulo. E eu não sei se está escrito no livro ou se partiu de conversas, mas ele fala bastante dessa questão de que na dança eu não posso simplesmente tentar focar em mim, tentar me exaltar. Eu tenho que conduzir o outro e nisso deixar ser conduzido também. E eu acho que isso é muito legal, né, na nossa relação com Deus. Eu consigo ver bastante claro essa questão de que a gente é conduzido, né, tipo, conduzido nessa dança, a gente não tá protagonizando nada. E a gente também tem essa oportunidade, né, de aprender a ser conduzido e na movimentação também tentar conduzir. E só que o destaque é para ligação, não é para nenhum, nem para mim, né? Na dança não é nem para um nem para outro, né? É na ligação. Então eu acho bem legal, acho que é um capítulo bem esclarecedor e muito bonito também de ver. Muito rico, muito rico. A gente precisa entender que a igreja está na relação, né? Está na relação. Não é só um aglomerado de pessoas, né? Não é só um grupo de pessoas com ideias parecidas, mas é o relacionamento que nos torna a igreja, né?
é o selo, né? É aquilo que nos une de verdade, né? É o relacionamento. Então, eu entendo que essa dança, né? Essa relação entre as três pessoas da Trindade é muito inspirador. Se a gente começar a observar, buscando isso, né? Procurando isso nas relações, quando o pai fala do filho, quando o filho fala do pai, e aí a gente encontra essas relações de um sempre cedendo, né? Um sempre trazendo o outro ao centro, né? É muito bonito mesmo. Eu amo jazz, né? Gosto muito, e no jazz a gente vê isso, né? O bom jazzista não é aquele cara mega virtuoso que faz tudo sozinho, mas é o cara que sabe construir a cama para os outros brilharem também, que sabe brilhar no seu momento, mas que também constrói a cama para os outros brilharem, né? Falando do jazz, que é uma música de muito improviso e tal, né? E é isso. Bom, vamos lá. Oi. Só uma recomendação também. Recomende. Leonardo Boff sobre isso. Fantástico Isso, também. aí, ó. Tá? Bom demais. A primeira vez que eu ouvi sobre esse assunto foi demais. Ele já traz, falando do mistério ainda. Nossa. É arregaça, cara. Sim. Depois eu mando fotos. Incrível. A primeira vez que eu ouvi sobre essa questão foi um BTcast sobre Trindade, dos mais antigos, e o Alex citou o Boff, né? E aí que eu tomei contato com essa ideia da pericórese, assim, mexeu demais comigo. Eu falei, eu tenho, gente, aí um parênteses aqui, eu tenho um problema com teologia sistemática, no geral. É um preconceito meu, uma dificuldade que eu tenho com teologia sistemática em geral. Aquela minha ideia de que as coisas que não são práticas não são úteis, elas não colaboram com a gente, né? Porém, eu consigo enxergar, nesse caso, né, na questão da teologia da Trindade, por exemplo, eu consigo enxergar, olha, a riqueza que isso pode ser prático. É uma teologia sistemática, mas que precisa, né? Ela pode ser útil sim, se ela se converter num entendimento prático, né? Numa relação. Eu acho isso bem poderoso, assim. Eu acho que o Boff foi muito feliz e influenciou muita gente, né? Enfim, não só ele, né? O Miroslav Volf também fala do mesmo tema. Mas vamos lá. 1 Coríntios 11, verso 23, diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Foi o texto que a gente leu na semana anterior, né? Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo, é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esse é um momento de contrição, claro, né? Mas também um momento de celebração, né? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados e, mais do que pelos nossos pecados individualmente, ele morreu pela criação. Ele redimiu toda a criação pela sua morte, né? Não só o cristão individualmente, mas toda a criação foi restaurada, né? E será plenamente no dia que ele voltar, né? Nós cremos que quando ele vier em glória, fará novas todas as coisas. Então é com base nessa fé que nós partimos o pão e comemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu corpo, te agradecemos porque o Senhor nos chamou para uma aliança nova, não baseada simplesmente em cumprimento de rito, mas em uma vida nova, plena e abundante, pelo poder do seu sangue derramado. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor nos alcançou com misericórdia e com graça, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor, e nós ansiamos, Senhor, pelo dia em que podemos sentar à mesa com o Senhor
e em um banquete que será para sempre. E é com os olhos voltados para essa realidade eterna, Senhor, que nós comemos o pão, que nós celebramos o teu corpo partido em favor de nós, Senhor. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice, deu graças e disse que eles tomassem, e disse que esse era o cálice da nova aliança confirmada pelo seu sangue. E em memória de Jesus, nós tomamos o cálice também, cientes do valor, do preço desse sangue derramado por nós e da nova realidade que ele inaugura em nossas vidas. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por cada irmão. Obrigado, Senhor, porque nesse momento nos unimos a toda a igreja ao redor do mundo, como já dissemos, e durante toda a história que celebrou essa realidade eterna, Senhor. Obrigado, Senhor, por fazermos parte dessa aliança, Senhor. Obrigado que o Senhor nos incluiu. E obrigado que o Senhor tem se revelado a nós como igreja, como corpo teu. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, gente. Muito precioso estar com vocês. Queria saber se temos, como de costume, motivos para orarmos.